E aí, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Instagram, começando o mês de fevereiro e, conforme prometido, a gente vai estar conversando sobre um mês temático. Esse mês é sobre a violência contra a mulher. Nós vamos receber uma convidada, Lana Cristina, cumprimentando as pessoas que estão chegando. Sejam bem-vindos, a Lana já chegou também. E vamos estar batendo um papinho gostoso sobre essa situação toda da violência do macho alfa. E eu estou procurando aqui uma coisinha para passar para vocês. Deixa eu ver se ainda está aqui, se eu guardei. Se eu guardei, vai acontecer. E eu peço para a Lana só esperar um pouquinho que eu já vou te chamar, tá? Eu quero localizar uma informação que, se eu não me engano, ela tá aqui. Achei. Não sei se vocês vão conhecer. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto um cachorro e apontando pra você. Eu grito pega. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Denuncie. Você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto um cachorro e apontando pra você. Eu grito pega. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. E quando os nomes chegar, você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Denuncie. Cai fora. Refaça a sua vida. Não fique nessa. Existe lei. Lei Maria da Penha. Tudo começou por ela. Com ela. Para vocês. E esse é o mês temático. Já reconheceram? Você vai se arrepender. Olá, E aí, minha amiga? tudo bem, minha Vou amiga? abaixar aqui. Grande Elza, Elza Soares. maravilhosa. Sofreu muito na mão do... A gente pode falar o nome dele? Acho que É pode, história, né? é É história. história. Quer dizer, Garrincha, o jogador de futebol, Sim. sofreu Um muito. grande jogador, mas Foi excelente jogo. Mas qual era o problema? Não sei. Ai, vou botar o fone para frente. Porque o outro já caiu, eu acho. Não, não caiu, não. Vamos ver aqui. você está A me ouvindo imagem, como é que tá? Estou te ouvindo muito bem, você. perfeito também, estou te ouvindo otimamente bem. Então tá ok. Já estou colocando aqui como é que se diz?
Para ver a imagem, como é que tá. Tá ótima, tô vendo bem você também na recepção. Já chegou bastante gente. Sejam E todos vamos bem-vindos. cumprimentar o pessoal. Ana Cristina Gomes. 20 e quantos anos a gente se conhece? E tem uns 30 quase, né? Ai, meu Deus do céu! Para tudo! Para que eu vou saltar desse trem! Caraca! Com 28, não são? Ah, não sei, Eu lembro. 97, 96. Eu É por lembro. aí, sei lá, Quando 98. você se separou, a gente já se Uhum, conhecia. Eu já frequentava a sua casa. já. Então, Isso, isso mesmo. Então deve ter por aí uns, meu Deus, 26. Vamos botar 27 no máximo, por aí. né? Sim. Por aí, né? Muito tempo, E né? você se renovando, tá com um processo aí novo de ajuda mútua, você tá cada dia mais bonita, tá Obrigada. se amando, Acho que isso é o isso é principal. importante, isso é importante. E tá aqui para a gente falar sobre um tema fantástico, Sim, um tema que pouca gente tem coragem de falar abertamente, ou por verdade. vergonha, geralmente, ou por medo. Ou às vezes até Mas, por desconhecimento, né? Você sabe que é impressionante que quando a gente começa a falar de violência da mulher e das vertentes que isso abrange, muita gente fala assim, mas isso é violência? ó, Ainda tem algumas coisas que as pessoas não entendem como sendo violência. Acham que é normal um grito, uma sacudidela no braço. uma pegada errada, né? Não, mas foi com amor. Eu entendo que existe, eu acho assim, Juana, existe, antes da gente entrar especificamente, né, para esclarecer um pouco sobre isso que eu falei, eu acho que existe uma linha muito tênue entre uma explosão, de repente, um rompante, de repente, e que nunca Uhum. mais vai acontecer. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá ao vivo ainda, né? Eu tô. Travou aqui para mim, aí eu parei de falar que eu imaginei que a sua conexão devia ter caído. Tá tudo escuro aí agora. Caiu, caiu. Caiu tudo aqui. Tô isolada. Aviso pessoal que eu tô no 4G, tô no escuro. Não sei Isso. se estão me vendo. Dá para ver um Faltou pouquinho. luz. Faltou Dá para luz. ver? É. Mas dá para ver, dá para ver Tá sim. Quem tá certo. Eu não tenho nada preparado aqui. Eu vou ver se eu consigo uma luz. acontece. Vai Nem lá, que seja a vela. vai lá, vai lá. A gente espera enquanto isso. Quem tá por aqui, boa noite. A Rubina teve aí um problema Fica com a difícil fazer live, luz, né? mas a gente vai aguardar. Peraí. Rafael, você tá por aí, querido? Tô 4G. Vamos aguardar só um pouquinho, que ela está colocando coisas que acontecem. Quem tá por aí, dá um oi, clica no coraçãozinho, faz um comentário. Vamos conversando enquanto isso. Oi, Rafa, seja bem-vindo, meu querido. Saudades de você. Vamos aguardar um pouquinho, que ela tá voltando e eu não quero continuar falando sem ela estar presente. Acendeu a luz. Isso acontece. Bem, Voltou, voltou a luz, né? voltou. Só Acontece. acontece isso comigo.
Nada, acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo. Você sabe o que aconteceu há uns 15 dias, perdão, uns 15 dias atrás? Deu um blackout na minha cidade, mas não foi de Ah, luz, deu um blackout de internet. Eu moro no interior agora, né? E aqui a gente tem três redes, da Vivo, da NET, claro, e uma local. A minha NET, claro. Todo uhum. mundo que tem NET ficou sem TV, sem telefone fixo e sem internet durante mais de 12 horas. Eu estava no meio de uma live e simplesmente fiquei sem. E Ah! É contigo! era uma tempestade elétrica que estava acontecendo na região, então os celulares também caíram. Eu fiquei isolada, eu fiquei sem sinal de celular, sem 3G, sem nada. Só foi voltar no dia seguinte e o povo tudo desesperado tentando falar comigo para entender o que tinha acontecido e não conseguia. Mas enfim, Ah, acontece. então tá, é contigo, é contigo, é contigo. Mas a gente voltando, né? Voltando. Então, eu acho que existe uma linha muito tênue, né, como eu estava falando, entre a violência, aquela explosão que às vezes acontece, que qualquer um, ninguém está livre de um mau dia, de um episódio em que você de repente se exaspera e dá um grito. Isso nunca mais acontece. E aquela violência, Juana, que ela é até silenciosa. Sabe aquela violência? Eu já presenciei isso. Da mulher, de repente, falar alguma coisa e o cara só fazer assim, ó. E ela, na mesma hora, murchar e ficar quieta. Isso é uma violência. Não Sim, precisa de tapa, não precisa de grito, né? Pode ser só um cerceamento psicológico. E, inclusive, eu acho correto. que a violência psicológica, em certos momentos, ela é muito pior do que a violência física. Justamente porque a pessoa não identifica que ela é uma violência. A pessoa não Uhum, identifica. correto. A pessoa não identifica. Nós temos vários tipos de violência, né? Sim. A emocional, que é aquela chantagem pura, Uhum. a física, a financeira, a sexual, a psicológica, e eu acho que tem mais uma que eu não lembro. Física, São financeira, 5, eu falei os 5, eu acho que eu falei 5, são 5. Emocional, emocional, física, psicológica, sexual sexual. Falou. e sexual. Falei, então, são as 5. Sim. E cada um, e ela tá junto e misturado o tempo todo. Você tá com um decote desse? Lana, você não pode sair com um decote. Esse decote é para usar comigo. Comigo. Dentro de casa, na rua não. E se você sai, o meu amigo te olhou, que absurdo. Você ficou dando... Voltou. reconectando financeira, quer dizer, eu te deixo tão dependente de mim, ou tudo que você ganha, gasta comigo e você fica sem nada, eu te tomo tudo. Para quê? Para que você não se arrume, você não possa ir numa manicure, no cabelo, porque eu sou ciumento, possessivo. Pra quê? E o pior de todas é a sexual, na minha opinião, que você diz não, e mesmo assim acontece. É uma violência do seu corpo. É. Quer dizer, são todas ruins, mas... Sim. Eu acho que todas são péssimas, mas para mim eu acho que a mais difícil de ser identificada, como eu falei, né? A mais difícil de ser identificada não só por quem passa, mas por quem está ao redor para ajudar. É a psicológica. Uhum. Porque normalmente as pessoas que fazem essa violência psicológica, elas são psicopatas, né? Então são aquelas pessoas frias, calculistas, né, e que sabem dominar de uma forma que o outro não percebe. Eu tô fazendo isso porque eu te amo, para te proteger. Eu não quero que você vá na casa do seu pai por causa disso. Você vai ficar entende? falada. É.
Então eu Vai acho ficar que falada, é porque... a pior, não que ela seja a pior de ser vivida, todas são péssimas, mas a pior de ser identificada, porque ela é disfarçada de cuidado. Entendi, Ela é entendi. disfarçada de cuidado, né? Então é bem complicado, é bem difícil. Aí a mulher para de se cuidar, a mulher engorda, a mulher perde os amigos, né? Às vezes engravida um filho atrás do outro, correto? Sim, Quer dizer, eu parei de trabalhar porque eu estou engravidando um atrás do outro, estou dando filhos o tempo todo. E ainda, como tem um comentário aí, Londave, é a Fefê, é a low delícia da Fefê. É uma linha que é tá, low carb e ainda fazem com que a vítima se sinta culpada. Exatamente, Fefê. correto, É correto. sempre Se assim. sente culpado. A culpa é sua. Eu tô te batendo porque você errou. Você Merece, sabe que errou. você errou, você sabe que você merece. É Uhum. muito triste, é muito triste. E é muito difícil. As marcas que isso causa, né, são marcas invisíveis muitas vezes e que a própria pessoa não percebe. Eu, há 2 anos atrás, quando eu mudei de volta para cá, para Cachoeira, eu comecei a ir numa psicóloga. Eu sofri durante o tempo que eu vivi no Rio, passei por muitos assaltos e desenvolvi síndrome do pânico. Então eu Uhum. queria tratar a síndrome do pânico, eu estava sentindo que ela estava voltando e procurei uma psicóloga e acabou que eu tratei a síndrome do pânico, graças a Deus está sob controle, mas acabou que veio à tona a violência que eu vivi e que na minha cabeça estava resolvida. E aí a gente foi perceber que muitas das coisas que eu estava vivendo na atualidade eram resultado da violência que eu tinha sofrido ainda criança. Uhum. Entendeu? Então, É complicado. e eu achava que isso era resolvido dentro de mim. Tanto que quando Normal. a psicóloga me perguntou e que a gente conversou, eu falei, não, mas eu sou muito bem resolvida quanto a isso, não tenho nenhum problema, falo disso abertamente, porque eu acho que é uma forma de alertar pais, alertar responsáveis por crianças, e isso é muito bem resolvido dentro de mim. E aí, quando a gente foi começando a puxar, né, nas terapias, ela falou assim, tem nada resolvido, tem nada Uhum. resolvido. E essas medalhas todas aí são as corridas que você tem participado? Oi? Aí Travou, atrás? não ouvi. Tem medalha aí atrás? Ah, são as minhas medalhas Medalha? de corrida. São as minhas Olha medalhas de aí. corrida. Eu tenho acompanhado algumas. Você, quando É, posta, né? Quando já tem um posta. tempinho tá, que eu não corro agora. Depois da pandemia, eu até parei de Uhum. treinar. Não tem como ir pra Sim, rua, né? lógico, lógico, lógico. Mas é um dos Mas lugares onde vamos. eu preciso dos meus demônios. E aí, você pode colocar alguns demônios para fora hoje pra gente? Opa, claro. Eu falo que eu comecei a minha primeira violência que eu sofri foi no meu nascimento, né? Outro dia eu estava conversando com uma moça que faz um trabalho belíssimo de conscientização sobre violência no parto. Mulheres que Uhum. sofrem violência no parto, partos abusivos. E aí eu fui perceber que o parto da minha mãe tinha sido um parto abusivo, né? Minha mãe ficou horas em trabalho de parto, é considerado um parto abusivo. Ficou horas em trabalho de parto, meu parto foi um parto feito a fórceps, enfim, uma série de coisas. E eu falei, nossa, minha violência então não foi aos 7, 8 anos de idade, quando eu fui molestada. Foi muito antes, a violência já começou muito antes. Mas eu tenho assim, eu não sei a idade ao certo com que eu fui, passei por essa questão, pela violência. É um abuso, hoje em dia é considerado inclusive como estupro, embora não tenha tido ato sexual em si, mas hoje em dia pela Uhum. lei é É considerado estupro. considerado. Eu não sei ao certo a idade que eu tinha e não tenho ninguém que possa me dizer a idade que eu tinha, porque eu só fui contar isso para alguém aos 27, 28 anos que eu contei para minha mãe. Até então eu não tinha contado para ninguém. Então, na minha memória,
pelo tempo em que eu morei neste local, eu devia ter entre 7 e 8 anos de idade, não mais do que isso, né? E um vizinho, enfim, que tinha filhos na minha idade e que eu frequentava a casa da família toda. Geralmente é assim. Né? Me viram crescer, me viram nascer, enfim. E ele uma vez me agarrou à força e tentou me beijar. Usou aquela coisa de vem aqui que eu vou te mostrar um brinquedo, né? E Que absurdo, tem que... eu digo que ali meu anjo da guarda foi muito presente, assim, eu tenho 46 anos, então com 7, 8 anos de idade, hoje em dia os pais já têm um tabu muito grande de falar com os filhos sobre relações sexuais e tudo mais. E você imagina há 40 anos atrás, né? Era muito mais difícil. Então, eu não tinha essa educação sexual dentro de casa. E também, nós vivíamos em uma época, não é que não existiam abusos, mas não eram tão noticiados como hoje em dia. Então, não existia esse cuidado de você fazer esse alerta aqui, de você falar. Então, muita gente desconhecia que esses absurdos aconteciam. acontecia. E eu falo que, assim, o que me impediu de que aquilo fosse muito pior foi a educação que meus pais me deram em casa, sexual, sem ser sexual. Eles nunca falaram sobre sexo comigo, mas, por exemplo, o meu pai não me dava banho, não tomava banho na minha frente, não andava sem roupa dentro de casa. Eu não Sem andava camisa, né? Não, eu não andava sem roupa dentro de casa. Tinha que dar banho, tinha que fazer. Era minha mãe que me dava banho, era minha mãe que cuidava. Não tinha essa coisa de entrar no banheiro junto. Então, na primeira ocasião, quando aconteceu, que eu fui à casa dos pais dele, ele estava lá, as irmãs tinham uma loja e compravam realmente, naquela época que começou as importações do Paraguai, né, os sacoleiros, e elas tinham muitas coisas, e volta e meia compravam. Não sou dessa época, não. Não, né? Pois é. Eu ouvi falar. Eu ouvi falar. Né? E aí elas traziam novidades e muitas vezes realmente me levavam, era um quarto da casa em que eles botavam tipo um estoque, e muitas vezes eles me levavam até ali realmente e via algum brinquedo, me davam algum brinquedinho, enfim. Falhou de novo, conexão. Pessoal, nós estamos em pleno verão. Conexão voltando, continuando. Pra mim aqui, aí te levavam lá. E aí eu ia lá para esse quartinho, via os brinquedos e tal. E nesse dia ele me levou sozinho. Você já viu as novidades que chegaram? Eu falei, não. Vem cá que eu vou te mostrar. Era uma coisa normal. E eu fui. Entendi. E quando eu cheguei lá, ele, vem cá ali. Quando eu voltei, me virei, ele me segurou e foi à força para me beijar. E eu me assustei, me desvencilhei. Eu não sei se ele não esperava a minha atitude tão rompante, enfim. Eu me desvencilhei, eu consegui me desvencilhar, e tinha gente na casa, então acho que ele ficou com medo também de eu gritar e alguém aparecer, e eu consegui sair. E quando eu cheguei na sala, não sei o que, eu tava com uma cara, o que foi? Eu falei, eu quero ir embora. Né? E elas, o que foi? O que foi? Ele não fez pra mim silêncio, né? Mas ele me olhou. Aquela questão do olhar. E eu falei, não, eu quero ir embora. E eu simplesmente fui embora para casa, não contei para ninguém. E comecei a não querer ir mais lá. Eu não entendia o que tinha acontecido, mas na minha cabeça aquilo não estava certo. Eu lembro dessa sensação, que eu não sabia o que era, mas eu sabia que aquilo não era o certo. E então eu morava numa casa com um quintal muito grande, e o quintal dava para a casa dele. A janela do banheiro, basculante do banheiro, era direcionado para o meu quintal, justamente na parte que eu gostava de brincar. Não sei te dizer quanto tempo exatamente depois isso aconteceu, mas um dia eu estava brincando nesse pátio, no meu quintal, sozinha, filha única, minha mãe dentro de casa costurando, minha mãe era costureira. E a minha mãe estava lá dentro e eu estava ali fora. Quando eu olhei, ele estava em pé. Na minha cabeça, ele estava em pé na janela, no basculante. Mas eu era criança, eu não tinha muita noção.
né? Mas, na verdade, hoje em dia eu acho que ele subiu ou no vaso sanitário, ou no bidê. Naquela época tinha bidê, né? Mamãe contou pra mim que tinha. E aí, ele estava em cima de uma dessas coisas, não era no basculante que ele estava. E na época eu vi que ele estava nu. Eu nunca tinha visto um homem nu na vida. Eu nunca tinha visto meu pai nu. Mas ele estava sem roupa. E na minha cabeça, a errada era eu. Porque como dentro de casa, olha que louco, como dentro de casa, quando meu pai estava no banheiro, eu não podia entrar. Se o cara estava na casa dele, dentro do banheiro dele, e eu o tinha visto nu, o erro não era dele. O erro era meu. Porque eu estava vendo. E eu corri para dentro de casa. E isso aconteceu por 2 vezes. E aí eu simplesmente parei de brincar naquele pedacinho que eu gostava tanto de brincar, porque eu não queria mais ver aquela situação. E não aconteceu nada além disso, porque eu simplesmente parei de frequentar. Essas irmãs que ele tinha sempre passavam em casa. Ah, eu vou em tal lugar, deixa a Laninha com a gente, que elas não tinham filhos e tal. E minha mãe, deixa, Lana, não quero ir, quero brincar. Tanto que quando eu contei para minha mãe, já com 27, 28 anos, que eu contei para minha mãe falou assim, minha filha, você tem certeza que isso aconteceu? Não foi sonho? Que é tão... Eu falei, mamãe, eu vou te dar uma prova de que isso aconteceu. Você vai lembrar de que eu, uma época, parei de sair com elas. Eu não quis mais sair. Minha mãe, não vou lembrar. Passou uns dias, ela falou assim, lembrei, realmente. Você, de repente, parou de querer sair. Falei, por isso, pelo que me aconteceu. E aí depois nós nos mudamos dessa casa, fomos para ir para perto de você, né, e tudo mais, e nunca mais eu vi essa família. Não sei se são vivos, se são mortos. Eu acredito que ele deve ter mais ou menos a idade da mamãe, em torno dos seus 70 e poucos anos. A diferença, a mamãe está com 77. Eles já eram adultos, eles já tinham filhos, eles deviam ter mais ou menos a mesma idade que mamãe, um pouco mais velho, um pouco mais novo, não sei, sumiram. Mas você sabe que minha mãe, um dia eu estava conversando... pedofilia, né? Sim. É um outro tipo de violência, pedofilia. Eu tinha vontade de encontrar com ele. Aí a minha psicóloga me perguntou, pra quê? Eu falei, não sei. Pra quê? Não sei. Pra quê? Não sei, mas eu tinha vontade... Sabe aquela coisa de querer olhar no olho... Mas é uma vontade que eu não vou atrás e que não se realizará. Sim, você é a louca que está imaginando tudo isso, no mínimo. Tá? Você é uma criança e... Não vou provar nada. E, quer dizer, não vai provar nada. Quer dizer, aquela coisa, você tem certeza? Que isso? Eu estava no meu banheiro, você que ficava olhando pela janela. Né? Quer dizer... E eu penso, sabe o que? São absurdos. Ele tinha dois filhos, mais ou menos na minha idade, da mesma idade que a minha. E aí me vem a questão, né? Pedófilos são pedófilos. Não importa se é de sangue ou não. E aí eu fico pensando, mas os filhos passaram por essa molestação também? Será que os filhos foram educados de que forma e o que se tornaram? São apenas pensamentos e que não nos levam a nada. Hoje em dia, eu já falava que estava muito bem resolvido, mas depois da terapia eu percebi que eu resolvi ainda melhor isso dentro de mim. Estão pedindo para você olhar a Lei dos Idosos, o Reginaldo. O Regis, marido meu, me sacaneando aí por causa daquele... tá te sacaneando, tá bom. Tá bom, pede para ele se inscrever no canal também, junto com os seus amigos. Agora, Lana, deixa eu te interromper um pouquinho. A gente tem meia hora, a gente sabe que no Instagram... Voa. A gente tem um tempo controlado, voa, né? Então, vamos para as outras etapas, senão a gente vai ter que fazer a parte 2, 3, 4, 5, 6 e aí vai chegar dezembro. O Fábio Almeida está dizendo que muitas mulheres têm essa vontade de encarar a pessoa inconscientemente para dizer aqui, tá vendo? Eu estou viva, estou de pé. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, Fábio. É mais ou menos mesmo. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Mas é uma vontade que eu sempre tive, mas eu nunca... Aí a minha psicóloga até me corrigiu e falou assim, não é bem uma vontade. Isso passou pela sua cabeça. Se fosse vontade, você teria ido atrás. Ainda mais com a dúvida da internet.
mas realmente eu não fui atrás. E depois de adulta, eu não passei por relacionamento abusivo em grande parte da minha vida. Vivi um relacionamento abusivo por 10 anos, né? Tô na luta aí para conseguir a minha nulidade no meu primeiro matrimônio. Passei por que hoje em dia não foi um relacionamento abusivo no sentido agressivo, físico, mas no sentido psicológico, sem sombra de dúvida alguma, né? E vi muita violência e muita coisa ao meu redor, com pessoas da família e com pessoas próximas. Então, já vi isso bem de perto, já vi. O mais perto que eu já vivi de uma forma física foi enquanto criança, mas depois de adulta, não. Depois de adulta eu não passei por isso. Passei, mas psicologicamente. Mas consegui me libertar. Não é fácil. Você não identifica. E como é que era isso? Como é que era isso psicologicamente? Aquele jeito que você estava falando, que é para o seu bem, para você não ir, para não acontecer, te fechando, te tolindo. Vou te abandonar, vou te largar, você vai ficar largada, ninguém vai te querer, entendeu? Vou embora, você acha que alguém vai querer você depois que eu te largar? Você tá feia, você tá isso, você tá aquilo, sim. Ninguém vai querer você desse jeito, só eu que te aturo. Olha só, tem mulheres mais bonitas que me querem, sim, né? Sim. O que mais? Sim. Eu te traí? Chegou a falar alguma vez eu te traí? Não, isso não. Mas me acusou de traição depois que eu me separei. Sim, você se separou porque você se libertou e você o traiu. E aí me acusou no sentido da liberdade. Me acusou de traição depois. Tentou fazer uma violência psicológica depois. Né, também. Tentou continuar com essa violência, falou para pessoas amigas, pessoas conhecidas, disse que eu não prestava. Enfim, foi bem tenso, bem intenso. É tenso até hoje. Eu não, muitas coisas eu não posso nem citar, porque como eu estou com processo de nulidade, lógico. Não pode ser um segredo de coisas de nulidade, mas tem coisas que elas são tão sérias que a gente recebe orientação no processo de nulidade que não sejam expostos, né? Então, não, sem problema. Mas a violência, mas não chegou na física, mas por isso que eu falo, a violência psicológica, ela é difícil para quem está dentro identificar. Eu, na ocasião, não identificava. E é muito difícil para quem está fora. Quem está de fora não percebe, entendeu? Era um ciúmes obsessivo, né? Muito grande. Ciúme de amigas, né, de pessoas amigas, né, de não poder falar no telefone e tudo mais. Afastar do mundo social. Sim. Só que isso não conseguiu. Isso nunca conseguiu. Eu sempre gostei muito dos meus amigos, né, Juana? Não é à toa que a gente está aqui com essa nossa amizade há tantos anos, né? Eu sempre gostei muito dos meus amigos, sempre valorizei muito. Então, isso não conseguiu. Eu mantive, bati pé firme. E assim, eu acredito que nunca partiu para uma violência física, porque uma primeira vez que teve uma discussão séria, bem séria, ele não levantou a mão para mim, mas sabe quando você sente a atitude da pessoa de falar e ir na sua direção? Conheço. E eu, num reflexo, eu botei o dedo em riste e falei, bate. Mas bate para me matar. Porque se você me deixar viva, eu te mato. Ele assustou, voltou para trás e falou assim, não, você tá louca? Eu não ia fazer isso. Isso aqui. Eu falei, só tô te avisando. E como é que é reconstruir a vida? Difícil, hein? E a parte principal como é que é reconstruir? Você se separa, entra com o processo, você sai daqui do Rio de Janeiro, vai para o interior de São Paulo? Na verdade, eu ainda fiquei no Rio bastante tempo. Num primeiro momento, quando eu me separei, eu me senti liberta, né? Me senti livre. Então, eu saía, eu tinha muitos amigos da época de antes de casamento e durante o casamento permaneceram ao meu lado. Eu comecei a trabalhar fora, eu trabalhava por conta própria em casa, eu comecei a trabalhar fora, então ainda fiquei no Rio foi em 2007, 6 anos eu fiquei ainda no Rio. Mudei de casa porque foi no mesmo ano que meu pai faleceu, então a casa ficou muito grande para mim e mamãe. Eu mudei de casa. Eu conheci. Mudei de casa, mudei de bairro e tudo mais.
Mas na época minha do Rio, foi uma época em que eu me senti livre. Eu tive aquela euforia da liberdade. Então eu saía muito, eu sempre gostei muito de dançar, de sair, de ir pra barzinho. Então, e eu casei muito nova, né? Eu casei com 17 anos, então eu não convivi, eu não tive adolescência, eu fui viver minha adolescência aos 27 quando eu me separei, né? E aí, quando, coisa de um ano antes de eu vir embora para Cachoeira Paulista, tem 13 anos que eu tô aqui, eu falei, agora chega. Já saí, já curti, já beijei na boca, já namorei. Agora eu não quero mais ninguém na minha vida. Porque eu dizia assim, casar de novo eu não caso. Mordeu a língua! Mas olha como é que é louco isso, né? Eu falei, casar de novo eu não caso. Vou beijar na boca, vou curtir. Posso até conhecer alguém e ficar com essa pessoa pro resto da vida, mas casar, morar embaixo Engraçado, eu conheço alguém que pensava assim também. e eu Casar não caso mais, não, vou só curtir. falei, não, Pois não é, quero saber. E aí mordi a língua. vim embora pra Cachoeira, fiquei 4 anos aqui em Cachoeira, sozinha, sem ninguém. Sem ninguém, sem ninguém. E saía, me divertia, tinha muitos amigos e tudo mais. E até que um dia um padre, amigo meu, chegou para mim e falou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro. Por que que você não refaz sua vida? Você é tão nova. Uhum. Você tem que refazer sua vida. Você não tem nem 40 anos ainda. Você tem que refazer sua vida. Eu falei, Deus me livre. Eu de jeito nenhum. E aí ele fez eu me comprometer com ele de que eu ia, a partir daquele dia, rezar da seguinte maneira. Eu não quero, Senhor, mas se for da tua vontade, eu aceito. 3 meses depois, Eita! 3 meses, Pessoal, não é Santo Antônio, mas olha aí, deu certo. Eu não quero, mas se for da sua vontade, eu aceito. e aí eu 3 meses depois, comecei a namorar com o Regi, e agora dia 27 a gente completou 10 anos juntos. Mas não é que fácil. massa. Mas não é Não fácil. é fácil. Então, assim, eu passei 10 anos sozinha, né? Sem ter um compromisso sério com alguém. Foram 10 anos, de quando eu me separei até depois. E é muito difícil você confiar novamente, e eu te digo mais. É muito Eu difícil ia te perguntar isso. confiar A novamente, confiança. só confiar no relacionamento homem-mulher. É difícil você confiar na humanidade. Você perde a confiança no outro, seja o outro do sexo que for, da identidade sexual que for, não interessa. Você deixa de confiar no outro, né? É onde eu falo, a questão da violência psicológica, né? Que ela atua de uma forma em você que você... Ela fica subliminar. E aí, porque a violência física ela é muito, muito visível e se a pessoa partiu para cima de você, ela já parte logo de cara, ela já demora, muito difícil um agressor físico que demore muitos anos para se manifestar. Ele dá sinais logo no começo, né? Como eu falei, um aperto de braço, uma puxada de cabelo, um beliscão. Ele dá sinais rápido, mas a violência psicológica ela aparece no primeiro momento como um cuidado muito grande. Uhum. Você acredita que teria sido, só para complementar o seu raciocínio, teria sido mais difícil se vocês tivessem tido filhos? Opa, com certeza. Com certeza. Uhum. Com certeza. Porque filho não segura casamento. Fato. Não, não segura, é fato. Isso é fato. Isso é uma bobagem. Não é motivo. Ele não é motivo. Eu acho que isso é uma bobagem. Inclusive, eu entendo e respeito mulheres que permanecem em casamentos abusivos por conta de filhos. Mas eu, sinceramente, eu entendo, eu tenho que respeitar. Na verdade, não entendo, eu respeito. Mas eu não entendo, porque eu acho que, principalmente hoje em dia, né? Você começou aí lindamente falando da Elza, para ligar para 180 para denunciar. Hoje em dia a gente tem muitos meios de denúncia, hoje em dia você tem meios de fuga mesmo, enfim. Então, eu respeito, mas eu tenho dificuldades para entender. Mas eu digo, teria sido algo que teria me impedido de me separar? Certamente que não. Me conhecendo, certamente não seria. Mas, Te conhecendo. mas eu, por exemplo, certamente talvez eu não estivesse morando em Cachoeira Paulista. Porque para eu mudar de estado, o pai teria que autorizar o filho a morar fora do estado.
né? Para Uhum. eu Não, quiser doutora. mudar de país. Então, assim, teria sido muito mais difícil. A convivência se tornaria obrigatória. Eu seria obrigada a conviver porque você tem um filho em comum. E aí, se o pai não é um pai agressivo e ruim para o filho, que muitas vezes não é, muitas vezes não é, como é que você faz? E o juiz não entende, o juiz determina que a criança tem direito, né, de ver o pai, de conviver com o pai, então eu acho que teria sido muito mais difícil. Tanto que eu passei muitos anos da minha vida tentando engravidar, né? Depois eu desisti. Falei, vou tentar mais engravidar, não. Quando eu me separei, uma das coisas que eu mais falava, obrigada, meu Deus, porque eu não engravidei. Uhum. Porque eu sabia que eu teria uma criança, eu teria um filho com menos de 10 anos. Né? Então, hoje em dia já seria um adulto, já teria mais de 18 anos, então não seria mais um grande problema, mas na ocasião, sim, seria muito Sim, mais até difícil. porque a gente acaba ficando dividida, né? Sim, sim, Porque a psicológica você não tem como provar. E você não tem como. Como ele te olha, ele te fala se ele faz isso tudo por seu bem. E é o que ele diz a quatro ventos com uma voz suave, sim, né? exatamente, né? Tanto que quando eu me separei, muita gente, a minha mãe foi uma que minha mãe Não demorou muito tempo entendeu? para entender. E tinham coisas que eu não podia, não queria falar com ela, não queria partilhar com ela, né? Coisas muito íntimas que eu não queria partilhar. E eu tive que um dia sentar e conversar e partilhar. E aí ela falou assim, por que que você não me disse isso antes? Eu falei, você acha que é fácil? Né? E aí Você contar alguma agressão, algum sofrimento para o seu pai, para sua mãe, não é fácil. Se seu pai não é com fácil. problemas de saúde, então, você Não, não queria nem causar. mas olha como é que. Não, exatamente. Por que que eu demorei tanto tempo para me separar? Porque Uhum. meu pai estava vivo e doente. Meu pai faleceu Sim. em janeiro, eu me separei em agosto Hum. do mesmo ano. Eu tomei coragem e falei, agora chega. Agora chega. Vai ser dolorido para minha mãe, né? Família tradicional, católica, casamento tem que ser para Olha, sempre. casamento para sempre, Mas eu aquela falei, coisa não, minha toda, mãe fez uma o pessoa desgosto. de família, né? Ela vai ter que encarar isso de frente comigo. Ela vai ter que encarar isso de frente comigo. E graças a Deus, depois que eu consegui conversar com ela e falar para ela e tudo mais, isso fez bem e a gente seguiu em frente, né? E aí agora eu tô já, tá indo pro terceiro ano que eu tô aguardando aí sair o processo de nulidade. Uhum. Ok, tá ótimo, tudo bem. Agora conta pra gente o que você está fazendo com relação ao seu bem-estar, a sua autoestima, a sua grande mudança que a gente está acompanhando. Você tem postado antes e depois, já de um tempo para cá, eu tenho acompanhado. E como é que funciona isso? A gente tem que se amar primeiro para poder amar o próximo, a gente precisa... o que a gente precisa fazer? Né? Conta um pouquinho isso aí, que a gente tem uns 15 minutos tranquilo. Eu sempre falei que eu sempre me amei muito, né? Eu sempre fui muito Eu lembro. nada por mim e sempre fui muito segura de mim e tudo mais. E eu descobri com a terapia que isso, na verdade, era só uma capa. Eu até era segura de mim, mas não o suficiente. E uma das coisas que me levou a questionar na terapia, e a gente chegou à conclusão que sim, poderia ter sido isso sim, e começamos a trabalhar, é de que eu me deixei engordar para me proteger. Porque se Sim. você engorda, você não atrai nenhum tipo de predador. A gente tem essa imagem. Correto. Sexual, Corretíssimo. um predador sexual, ele só ataca uma presa bonita, maravilhosa. É uma defesa. O que não é verdade. Um predador sexual, ele ataca qualquer presa, né? Ele vai atacar a senhorinha de 90 anos e vai atacar a criança de meses de idade. Ele é um predador sexual. Mas a gente tem essa ilusão, e então eu percebi isso na terapia. E isso foi muito libertador para mim.
trabalhar isso na terapia foi muito bom. E o que eu, Lana, fiz? Todo aquele amor que eu sentia e que eu descobri que era uma camada protetora, eu fiz, no meu caso, eu só aprofundei, né? Eu Você parei, descascou a cebola. eu parei Foi e descascar. até postei esses dias no meu Instagram um texto falando sobre isso. Você até comentou, né, da Laninha, de sentar. Isso foi um processo doloridíssimo que a minha psicóloga fez comigo, de você pegar mesmo o seu eu pequeno, né, a Juaninha, a Laninha, enfim, e você sentar, olhar no olho dela e falar, ó, vai ser pauleira, mas você vai sobreviver. Vai ser pauleiro e vai sobreviver. Processo de cura. E então, esse processo passou pelo autoconhecimento, primeiro, né, de você se conhecer, entender que você tem limites, que você tem dores, que você passa por problemas, e é só a vida acontecendo. Infelizmente, em alguns casos de violência, é a vida acontecendo. Mas você pode transformar a sua vida a partir de você. E aí, com esse processo de autoconhecimento e de entender que, apesar das dores, apesar de tudo, eu estava ali viva, presente, e eu queria viver cada vez mais isso, e eu falei, chega, eu não posso permitir continuar a me matar lentamente através da boca, porque era um processo de morte lenta. E aí, eu então, a partir de julho do ano passado, os primeiros meses da pandemia, e eu vinha já, né, de uma tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa. O pessoal fala efeito ioiô, eu falo que não. No meu caso, sanfona. tentativa e erro, tentativa e erro. Há algum tempo, perdia, engordava, perdia. Até É o sanfona, vai e volta, vai e volta. Sim, até que eu me decidi, falei, não, agora é definitivo. Agora é só por hoje. Agora eu vou mudar. E comecei. Você chegou a pesar, posso perguntar? Claro. Chegou a pesar quantos quilos? 126 quilos e 700. 126. Isso. Eu tenho, por causa da minha ansiedade, eu tenho um problema com balança, né? Eu antes me pesava todos os dias. Todos os dias. E isso começou Não funciona. E até porque aí a gente vai entrar em assunto de nutrição, não é o caso, mas rapidamente, o que está na balança representa um número apenas. Não representa se você ganhou ou perdeu massa gorda. Não necessariamente. Você pode estar só inchado, enfim, é um outro departamento. E aí, a última vez que eu me pesei foi em novembro, finalzinho de novembro, início de dezembro, eu já tinha eliminado 26 quilos. E de lá para cá... Isso você estava fazendo uma violência contra si mesma, contra o seu corpo, como uma defesa, e que a mulher é muito comum fazer isso, né? Você deve lembrar, na época que a gente se conheceu, como é que eu era. Né? 30 anos atrás, praticamente, cá entre nós, estava bem. Sim. Né? Depois de uma separação turbulenta, aquela coisa toda, mantive um peso legal, trabalha, meu pai falece, vem cuidar da mãe, a coisa foi esquecida e foi expandida. Mas a gente precisa muito estar se olhando internamente. Muito. Não deixar essas camadas de cebola, vamos dizer assim, engolir a Laninha. Sim. Não engolir a Silvinha. Não engolir o Fabinho. Sim. Deixa eu ver aqui quem mais. O Joazinho, a Juaninha. Sim. E assim por diante. Exatamente. Porque a gente mente para si próprio e a gente acaba acreditando na própria mentira. Eu gosto de ser gorda, eu me acho linda, gordinha. Que eu acho que é uma outra violência contra a mulher, a romantização da obesidade. Você tem que se aceitar como você é. Ninguém está dizendo que não tenha que se amar. Até porque para mudar, a gente volta à sua pergunta inicial, para mudar, você precisa se amar. É por amar que você muda. Mas você, por se amar tanto, quando você realmente descobre o quanto você se ama, você identifica que você precisa mudar. Porque você se ama, você precisa mudar.
Eu me amo tanto e eu tô me destruindo? Não, eu vou mudar. Então, o que há hoje em dia, muitas vezes, é uma romantização da obesidade. Você é bonita no corpo que você tiver, você tem que se você tá bem assim, as pessoas têm que te aceitar. Obesidade é uma doença. Obesidade é uma doença com código, tem um número no Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. É uma doença, é uma doença inflamatória central e que pode causar comorbidades que podem levar ao óbito. Ponto. Não é o que eu acho, é o que a ciência diz, né? E aí você precisa, primeiro, se amar e por muito se amar, gordo do jeito que tá. Nos meus projetos, um dos primeiros exercícios mentais que eu faço, porque eu trabalho justamente essa questão da alimentação e a questão mental, um dos primeiros exercícios mentais que eu faço é pedir para a pessoa se despir de toda a roupa, parar diante do espelho e se olhar. Porque, Juana, eu tô aqui olhando para você. Eu não tô me olhando, eu tô olhando para você aqui na minha tela. Quando acabar essa live, eu vou dizer, ela tava de óculos, ela tava de brinco, ela tava com uma blusa estampada, atrás dela tinha um espelho. Mas eu não vou lembrar de como que eu tava. A gente só olha pro outro. A gente olha no espelho, eu tenho um espelhinho aqui na minha mão pequena, a gente olha pro espelho assim. Tá bom, tô saindo. A gente só se olha igualzinho. Na hora de ir pra rua. Qual foi a última vez que você, Juana, tirou toda a sua roupa, parou nesse espelho grande que você tem aí atrás e se olhou? De frente, de lado, de costas. Tem uma semana. Mas é difícil isso. Tem uma semana. Você sabe que isso não é uma coisa normal de acontecer. Se a gente perguntar, poucas pessoas já fizeram isso. Olhar, saber do seu corpo. Você tem um filho, você conhece cada manchinha, cada pintinha do seu filho, você conhece e tudo mais. Muitas vezes a gente não conhece a do próprio corpo, porque não se olha, porque só olha para o outro. Então você precisa se olhar, você precisa se enxergar e se amar. Esse se olhar não é para se pisar, não. É para você se olhar e falar, eu me amo, apesar de não estar gostando muito da aparência que eu estou. Ou eu me amo e me amo como eu estou. Mas eu entendo que, internamente, isso pode estar me fazendo mal. Pode estar me transformando num pré-diabético, em alguma coisa. E daí vem a mudança. E é muito gostoso e muito gratificante, Juana, pelo seguinte. Quando você começa o processo de mudança, a coisa vai melhorando em você. Porque aí você emagrece um pouco, uma roupa já cabe, aí você já muda um cabelo, e aí você já passa um batom que você já não passa. Os olhares se voltam. E aí você e aquela autoestima aparece. E como é que fica o maridão nessa aí? Maridão, tá no elogio? Nossa, maridão dá um apoio. É muito, muito legal, porque assim, em momento nenhum eu vi no Regi um olhar de crítica para mim. Ele me conheceu gorda, né? Então, em momento nenhum, nunca teve um olhar de crítica em minha direção. Inclusive, ele chegou a ser grosso com algumas pessoas. Teve uma pessoa que teve a audácia de perguntar para ele como é que ele podia estar se casando com aquela mulher gorda. Né? E ele deu uma resposta, falou, ela é gorda e emagrece, você é feio e não vai mudar nunca. Bem assim, papá, né? E ele passou por muito preconceito e tudo mais, e eu também. Eu sou mais velha do que ele, 6 anos, então mais velha, gorda. Então ele sofreu um pouco isso. Mas ele ficou porque ele amava. Não tá preso, né? Ficou porque amava e tudo mais. E quando eu me decidi a mudar, ele me deu total apoio, né? Me deu total apoio. E às vezes eu mostro o postado de antes e depois ele fala, caraca, mas mudou pra caramba. Porque a gente que convive... Mudou. A gente não vê, não percebe. Não percebe. E é isso que é legal. Eu falando da balança, pra gente não se comparar em balança, gostoso é você se comparar em foto de antes e depois, porque você mesmo se surpreende. Porque você... E uma coisa interessante, desculpa. Não, pode falar. Não, era isso, você não se percebe. Uma coisa interessante, faltando alguns minutinhos para a gente concluir, a gente começou hoje um mês temático da violência contra a mulher, Pare de Nos Matar. A Lana está contando a história dela e como ela saiu de um processo abusivo, psicológico,
que ela não pode entrar em detalhes, porque está em processo de sigilo, tá? Mas ela está dando a cara a tapa, contando como ela ultrapassou tudo isso, as dificuldades, até para falar para a família, para a mãe, no caso, o momento de se separar. E eu acho que o mais difícil não é o momento de separar, o momento é de encarar a verdade e contar para aqueles que a gente ama, que estava sofrendo em silêncio e que resolveu tomar uma atitude naquele exato momento e está pedindo: eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio, eu preciso que você me abrace. Eu acho que foi muito por aí, né? Os tipos de violência existem, mas sim, vai lá. Eu ouvi de um amigo em comum, André. Assim? Né? Eu não sei nem se ele lembra disso, mas eu lembro que na ocasião ele me abraçou e falou assim, ele é meu compadre, né, sou madrinha da filha dele, ele me abraçou e falou assim: comadre, não quero saber o que aconteceu, eu tô contigo. Isso é muito importante. A gente não precisa, isso é muito importante para quem está ao lado, para quem vê a violência acontecer às vezes ao lado. Não tenta entender, não tenta perguntar para a pessoa o que aconteceu, como aconteceu, pedir detalhes. Isso vai fazer só com que a pessoa enfie o dedo na própria ferida. Isso não é bom. Reviva. Você tem que estender a mão e você tem que dizer assim: eu tô aqui. Quer conversar? Eu tô aqui. Quer falar? Eu tô aqui. Não quer falar, quer só chorar? Eu tô aqui. Quer que eu vá com você à delegacia, ao hospital? Eu tô aqui. Mas deixa a pessoa agir, deixa ela falar, deixa ela dizer, entendeu? Porque você ficar como um urubu revirando um cadáver não vai ajudar ninguém. Né? Então, você precisa dar esse apoio de dizer: eu tô aqui. E deixar que a pessoa peça a ajuda que ela vai precisar naquele momento. Só a pessoa que está vivendo que sabe exatamente o que ela precisa e até onde vai o limite dela de expor aquilo que ela está vivendo. Porque uma ferida na alma. Sim, e eu te pergunto, você lembra qual foi o seu limite? Qual foi a última gota que te fez despertar? Você pode falar? Se não puder, não fala. Posso. Foi uma discussão que teve por nada, não vou entrar em detalhes, porque senão a história fica longa e eu sei que falta pouco, mas uma discussão boba por nada, e na frente da minha mãe, de um amigo, da namorada do amigo e do meu afilhado, que era uma criança. Ele me xingou, me mandou eu tomar e mandou eu ir né, enfim, aos gritos, por absolutamente nada. E eu me senti tão humilhada, porque era algo tão bobo. E eu me senti tão humilhada de ter ouvido aquilo. E a minha mãe chegou para mim e falou assim: o que foi isso? E eu respirei fundo. Ela falou assim: só não me meti porque o Rodrigo está aqui com a namorada e o Gabriel, que senão eu teria me metido. Entendeu? Então, ali para mim eu falei: eu não preciso passar por isso mais. Chega, eu não preciso. Ali foi a gota d'água, assim. O copo já vinha enchendo, né? Sim, mas aí foi a gota. E aí, se você fala somente isso: terminou um casamento de 10 anos porque te xingou, a pessoa vai falar: nossa. Não existe uma gota d'água. Sempre existe a última gota que faz vazar o copo todo, ali, né? E eu falei para mim: chega, não dá mais, e, enfim. Né? Então, assim, foi uma humilhação muito grande, né? E não deu para aguentar, não deu, chegou no meu limite. Né? Cada um tem um limite, né? Mas ali chegou no meu limite, é o que eu falo. Fica um alerta aqui, eu sei que a gente já está quase terminando aí, um alerta que eu quero deixar. Talvez aqui tenham mulheres que talvez estejam passando por situação de abuso. Existem pessoas que talvez tenham vizinhos, amigos, parentes que vivam. Não esperem o limite da morte chegar. Se a agressão for física, não espere. Um tapa hoje significa o seu caixão amanhã. Não espere. O limite sempre é a morte para a mulher.
Não tem outro limite, não tem. Se não for a morte da mulher, da vida dela, vai ser a morte dela de outra forma, porque ela pode uma hora pegar uma arma e matar e ela ainda vai para cadeia por ter matado ele. Sim, acontece isso de mulheres encostadas numa parede, cansadas de ouvir sempre, sendo humilhadas, maltratadas, acusadas falsamente de que deu mole para cá, que olhou para ali, que gastou ali, que não comprou a cerveja predileta, né? Não estava geladinha quando ele chegou, o jantar atrasou, o que você fez com isso? Aí acontece o quê? Levanta, explode e nem sabe como aconteceu. Sim. Não sei explicar como aconteceu. Passa um momento de privação dos sentidos mesmo. Passa. E Quem tem filhos envolvidos... Sim, eu sei de casos. É mais difícil. Sim, mulheres que mataram os filhos e se mataram. Entendeu? Então, assim, não espere. Não espere o limite ser a morte, né? Busque ajuda. Dê um jeito de pedir ajuda. Hoje em dia a gente tem um avanço da internet. Dê um jeito, de alguma forma, de pedir ajuda, de fazer o pedido de socorro, né? Mas não espere o limite. E se você sabe de alguém que vivencia essa violência, denuncie. Não precisa ser a pessoa denunciar. Você pode. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, uma ova. Mete sim. Sim, mas acontece que às vezes a gente quer ajudar, acaba denunciando e a pessoa não. Você sim, perde até um amigo. Mas denuncia anonimamente, sabe? Mas faz a denúncia. Porque, sabe por quê, Rony? Eu falo assim, quando a denúncia acontece, mesmo que a pessoa se recuse e diga que não, uma porta foi aberta. De repente, aquele pensamento que ela tinha de que nada vai ser feito, não vai dar em nada. De repente, nessa mesma negativa, ela percebe que tem uma porta aberta que, de repente, ela pode ingressar por aquela porta. Entendeu? Com certeza. Então, eu sou a favor, sim. Eu acho que você não tem que ir diretamente, se meter em nada, porque você vai ser agredida junto, você vai passar por coisa, mas se você pode falar com aquela pessoa, perguntar, você está precisando de ajuda, você quer ajuda, né? Ou se você não pode falar com ela, mas se você pode denunciar, a gente não pode se calar. Chega, né? Como diz o tema do seu mês temático, parem de nos matar, né? Chega. Foi você que deu o título, hein? Eu tenho essa camisa. Eu ia até colocar, mas eu falei, não vai aparecer, e ela é mais quente, né? Mas é isso. Não, tá tudo bem. Isso, sem problema nenhum. Né? O parem de nos matar é para tudo, né? É para o feminicídio, é para o racismo, é para a transfobia, é para absolutamente tudo. Tudo. Chega. A gente está cansado de ser. O nosso próximo tema em março vai ser um mês temático sobre a sexualidade do cuidador. Cuidador que se anula a tal ponto que casamentos acabam porque está cuidando de alguém em casa, é um familiar, geralmente os pais, ou a própria esposa cuidando do marido, e o marido tem Alzheimer. Nossa, que legal. Esquece de si. Esposas jovens, muitas vezes, independente, porque a sexualidade é um complemento do amor de um casal. Então a gente vai trazer esse tema temático para mês de março. Eu já tenho 2 convidadas, falta arrumar uma terceira que testemunhe, né? Vamos ver quem vai ter coragem de falar aqui comigo. Que legal, muito bom. É muito interessante. É muito bom, né, esse espaço que a gente tem na internet, essa oportunidade da gente conseguir falar com tantas pessoas, né? Outro dia eu vi
uma moça falando assim, muita gente não faz live porque na live só aparece 15, 20 pessoas. E aí ela pergunta assim, para de palhaçada, quando foi a última vez que você reuniu 3 pessoas Sim, na sala e conseguiu manter 3 pessoas ali sentadas sem mexer no celular, só te ouvindo falar? Quando foi a última vez que isso durante aconteceu? uma hora. Durante uma hora. É verdade, você colocou um Então, ponto de vista fantástico. a gente não pode ter Fantástico. vergonha, e a gente tem que Lana, falar. eu te convido no dia 3, tá? O neurocientista Fábio Nemer vai estar aqui no Insta conversando comigo sobre a mentira, o mentiroso compulsivo, os Nossa, que legal. sinais. É verdade que você transmite sinais que está mentindo, mesmo com a máscara, nessa época de pandemia? Quais são as características do mentiroso? Olha, que legal. Existe mentira branca? A omissão é uma mentira? Que legal vai ser isso, hein? Vai ser às 19 horas? 19 horas no dia 3. Vamos aprender alguns sinais, hein? Olha, que legal. Isso, e eu vou te convidar para mais uma parada aqui. A parte 2, a parte legal, a lei em si, a gente vai conversar com a doutora Denise Pinto, dia 9 de fevereiro, dia de Santa Apolônia. Tá? Minha mãe é Apolônia, né? Então não tem como esquecer. E vamos que vamos. Vamos levar. Muito bom. Já passamos, estamos com... Oi. Pode falar, já passei de uma hora. Se eu perdi. Deixa eu fazer de novo. Bora. Eu fiquei muito feliz com o seu convite. É sempre uma honra. Você é uma pessoa muito querida. Sempre foi. A gente foi muito próxima durante um tempo. Depois a vida acabou afastando a gente um pouco. Sim. Mas eu preciso falar o seguinte. A vida muitas vezes afasta grandes amizades e depois reaproxima, porque essas pessoas precisavam conhecer outras paragens, circular para voltar, né? Então a gente sempre volta ao ponto e grandes amizades nunca morrem, isso é uma verdade, né? E eu pude acompanhar bem de perto a sua luta com a sua mãe, né? De perto que eu digo pela internet. E admiro demais a criação do seu canal, essa informação que você leva para as pessoas, né? Eu tenho uma mamãe em casa que não tem Alzheimer, mas tem Parkinson. Também é uma condição muito difícil, mas graças a Deus está super bem. A arteira toda a vida, ela está lá no outro quarto assistindo a gente. É o Reginaldo lá assistindo. Não lá. Então, assim, e é muito importante falar sobre isso, não só, e eu acho muito legal, Juana, porque você não fala somente sobre a temática do Alzheimer, você traz toda essa realidade, porque você falou de uma coisa muito interessante, o cuidador, principalmente de quem tem Alzheimer, que requer um cuidado mais próximo, mais restrito, é uma pessoa que muitas vezes se isola do mundo, e muitas vezes o único contato dela com o mundo externo está aqui, ó. Então, trazer um pouco, né, de todos os assuntos e tudo mais, nesse canal sobre o Alzheimer, é realmente maravilhoso e eu fico muito honrada pelo convite. Sempre que me convidar, eu vou estar aqui. Pintou alguma coisa? Eu quero ouvir a Lana falar sobre isso. Me chama que eu vou estar aqui, vai ser um prazer. De verdade. Tá certo, a gente vai falar depois, em breve, desse seu processo, eu não emagreço porque eu não consigo. É mentira, é porque você não quer tentar. Eu vejo você escrevendo ali. Tudo mentira, tudo ilusão. Mas vamos que vamos, né? Na verdade, a gente acredita, né? A gente acredita que a gente não consegue, né? Mas, na verdade... São as falsas mentiras. É um processo que é a tal da carapaça, né? É a tal da proteção que a gente cria, até porque é muito mais. A gente sabe que é difícil, Juana. Né? Hoje mesmo eu estava comentando com isso com uma das minhas meninas, que eu chamo de minhas meninas. Hoje eu estava comentando sobre isso com uma. É muito difícil, não é fácil, não é um processo fácil, não é. E aí é muito mais fácil eu dizer assim, eu não consigo. Sabe o que é? Eu tenho tireoide.
Eu tenho tireoide e eu tenho um problema hormonal e eu tenho, não sei, é muito mais fácil, sabe por quê? Eu disfarço dessa forma o meu fracasso. Mas o fracasso também Uhum. faz parte do processo. Faz Você já parte. Até você você já conseguir chegar lá. que sai da barriga da mãe e sai correndo? Ela Uhum. levanta, cai, engatinha, cai de bunda, cai de cara, cai de lado e vai. Faz parte do Uhum. aprendizado. Faz parte do aprendizado. Então, quando a Tá gente bom. aprende isso, né, que o erro faz parte de qualquer aprendizado e aí é para qualquer área da vida, né? Nós somos Ok. humanos, Tá dado o seu nós recado. erramos, travou, reconectando. Oi, voltou. Mas eu tô te ouvindo. Quando a gente aprende Nós isso, somos humanos. que somos Uhum. humanos e que erramos, a coisa fica mais fácil. E aí eu tenho um mantra que eu falo para minhas meninas: só volta, você já sabe qual é o caminho. Desviou, saiu um pouquinho, seja o que for, não é só na área do emagrecimento, qualquer área da vida, qualquer área. Você está ali bonitinho, trilhando ali, você está tratando de algum problema. Você, de repente, é um mentiroso, quanto mais, e você está tentando corrigir isso. Você, às vezes, é um ciumento. Enfim, qualquer problema que você identifique que você está tentando consertar, você começa a trilhar o caminho, você já sabe qual é o caminho. Se de repente você precisou se desviar em algum momento, porque você é humano e você se desvia, você já sabe o caminho, só volta. Só volta. É isso aí. Quantas vezes forem necessárias, quantas vezes forem preciso, só volta. Correto. Só volta. 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 Lana, meu amor, muito obrigada. Eu que Tá? A agradeço. Elza Soares está cantando aqui nos fundos. Eu estou só vendo se tem alguma pergunta, estou vendo que não. Aí, estão dando o metabolismo lento. Martinha, uma Também. das minhas meninas, né? Que é o metabolismo lento. Martinha Tá mora aí certo. perto de você. Martinha mora no Meier. Ah, é? Pede para o pessoal se inscrever não só no YouTube, mas aqui no Insta também, para a gente acompanhar esses meses temáticos. Eu fiz o mês temático de janeiro sobre homofobia, trouxe pessoas maravilhosas, bati um papo super gostoso, Eu tá? não Para ver se no dia, porque eu aproveitei as férias da faculdade para fazer cursos à noite, né? Então eu não consegui assistir no dia, mas a gente vai vendo depois. Com certeza. E você vai adorar as pessoas que eu trouxe. Pessoas como o Gael, como o Leudes, como o professor Paulo, a própria Denise falando. Quer dizer, gente muito bacana. E eu me pergunto, por que a gente ainda precisa falar sobre certos assuntos? E precisaremos por muito tempo, hein? Muito tempo. Infelizmente. Mas que bom que a gente tem essa coragem de botar a cara a tapa e falar. E que bom que levante-se mais vozes para falar, porque é preciso falar, né? Existem realmente temáticas que precisam ser ditas sim, precisam ser gritadas sim. É triste que em 2020 a gente precise dizer para alguém que você não tem que olhar para o outro por conta da cor da pele ou por conta da preferência sexual do outro, da escolha sexual, da vida sexual. Pela quantidade de quilos, né? Demais, o preconceito que a gente precise falar sobre isso em pleno 2020. Mas falávamos 21, sobre... bota mais um ano aí. 2021. Falávamos sobre isso em 80, em 90, em 2000, e vamos continuar falando durante muito tempo, porque ninguém nasce racista, transfóbico, preconceituoso, mas infelizmente os preconceituosos de plantão em todos os aspectos que estão aí se reproduzem. E ao se reproduzir, eles reproduzem em seus filhos tudo isso, né? Porque ninguém nasce assim. Ninguém nasce. Que um dia, talvez seus netos, né? Eu não tenho filhos, por enquanto, não sei se os terei, obviamente, talvez não os tenha, mas seus netos, bisnetos, talvez um dia vivam num mundo em que se precise falar um pouco menos. Tomara. Tomara. A gente está lutando para isso. A Martinha está aqui falando. Cada um fazer essa parte. A Martinha olhar para o ser humano, Reginaldo. O óbvio precisa ser dito. É isso.
É óbvio que a gente não tem que ser preconceituoso, mas esse óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito. Eu estava conversando, se você me permite, só mais um negocinho. Não, tudo bem. Falando com a Martinha. A Marta, ela é branca, filha de negros, casada com um negro e com um filho lindo negro. E a Marta estava me falando dos preconceitos que ela já passou por conta de estar com um filho, ela branca com um filho negro ao lado. Isso não deveria existir. Tá. E guarda que mês de maio vai ser sobre o preconceito racial. Aí. Eu vou convidar a Marta, se ela quiser falar. Já estou respondendo por ela, Marta está intimada. Ela é ótima, você vai gostar muito de conversar. Pois é, eu já tenho uma pessoa fantástica também, um professor de história. Vou colocar e aí a gente conversa. Vou botar você em contato. Falta fechar abril. Abril ainda estou estudando o tempo. Mas vamos embora. Se não salvar a minha live, você já sabe, a gente vai ter que fazer tudo de novo. Sem problemas, sem problemas. Tá? Olha lá, a Martinha já respondeu. Tá dentro. Depois me passa os dados dela, eu passo os meus dados para ela. Fica à vontade. Troca já. Bom? Deixa eu te dar uma sugestão de um tema. Pode dar. Adoção tardia. Preconceito na adoção tardia. Eu posso jogar o preconceito racial para abril e jogar a adoção tardia em maio. Que maio, dia 25, é um mês da adoção. E mês das mães, né? Eu não sabia que era dia da adoção, dia 25 de maio. Legal. Isso. Então, é um tema. Eu acho que é um tema maravilhoso. É um tema, eu inverto. Adianto um e jogo para maio, que já fecha legal. Então, e 13 de maio. Para ser feliz? Gravatura também, né? Sim, mas aí não dá para fazer os dois. A gente adianta um e faz o outro. Não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. O importante é falar. Rua, obrigada. Muito obrigada. Nossa, faz muito tempo que alguém me chama de Ru. Mas lembra que a gente só te chamava assim? Só de Ru. Só de Ru. E a Giseldinha de outro apelido lá que eu vou manter em segredo. Senão vai pegar. Só ela que me chama. Não pega. Aí vai ficar ruim. Foi ótimo. Muito obrigada mais uma vez, viu? E eu tô aqui sempre que você precisar. Tá bom? Bom te ver assim. Muito bom te ver assim. Quem está aqui porque veio pelo meu perfil, siga a Ruana, clica aqui em cimazinho aqui do nomezinho dela, clica aqui, sigam. Ela tem um canal maravilhoso no YouTube, né, que vale muito seguir, que fala sobre essa realidade do Alzheimer e dos cuidadores, e ela traz essas temáticas, vale muito a pena. Quem tá aqui por causa da Ruana, que quiser me seguir também, corram lá. Falo sobre nutrição, falo sobre os malefícios da alimentação e que podem levar ao Alzheimer ou que podem piorar os casos também. Enfim, a gente está aqui para se ajudar. Se alguém quiser conversar... Isso também é um bom tema para a gente fazer no YouTube, no canal. Perfeito, vambora. E então, se alguém que está aqui ou que assistir essa live depois quiser conversar comigo, quiser falar mais a respeito sobre essa questão da violência feminina, enfim... Como eu disse antes, a gente não julga, nem a gente questiona, a gente só diz, tô aqui. Podem mandar mensagem lá, podem me procurar que a gente conversa. Tá certo. Beijo pra sua mãe. Tá? Obrigada. Do Regis também, pra você. Estão lá te vendo. Meu carinho. Tá bom? Gratidão. Você sabe sair, não sabe? Muita saudade, sei. Muita saudade, então, viu? Tá, beleza. Beijo, minha querida. Muita saudade também. Foi ótimo te ver. Foi ótimo. Peraí. Ela tá saindo, é só apertar o xizinho. Você sabe que o xizinho sumiu, né? Não, eu aperto aqui, pronto. Aperta aí, me elimina aí. Agora apareceu, beijo. Pessoal, Lana Cristina Gomes. É uma pessoa, como vocês viram, muito franca, muito legal, muito presente, marcante, uma lutadora, uma guerreira, okay? Que está vencendo obstáculos atrás de obstáculos e vamos em frente. Então, só relembrando, eu vou estar aqui no dia 3, hoje é dia 1º, no dia 3 de fevereiro, falando sobre a mentira com o neurocientista Fábio Nemer. Conto com a presença de vocês
E vamos que vamos. Beijos. Obrigada.